Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as segundas-feiras, eu e Oswaldo estamos aqui às 19h30 para a gente explicar um pouco do Evangelho de Cristo sobre a ótica do Espiritismo. Vamos aguardar ele entrar aqui que a gente já inicia, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí. Boa noite, Oswaldo, tudo jóia? Joia, Fábio. Boa noite. Beleza, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus. Mais uma live aí. Sim, vamos lá. Vamos começar com o nosso Gota de Paz. Sim. Mensagem. Vamos lá. Mensagem 50. Caridade, a mãe das virtudes. A caridade é doce, mansa e pacífica. A caridade é humilde, não é orgulhosa nem egoísta. A caridade é paciente e tolerante. A caridade critica, não fere, não humilha. A caridade procura ajudar sempre a quem quer que seja, incondicionalmente. A caridade não cobra, não julga. A caridade leva a fé por onde passar. A caridade conhece as limitações e sabe esperar, pois confia que todos chegarão um dia ao caminho da verdade e da vida. A caridade é o amor em toda a sua virtude. Caminhemos de mãos dadas com a caridade, pois somente ela nos levará à felicidade eterna e aos gozos celestes. Nos prometia o Divino Mestre Jesus. Bom, aqui dá todas essas características que a caridade tem. A caridade nada mais é do que o amor em ação. Né? A gente ama, a gente tem que praticar esse amor, né? O amor fraternal da forma da caridade. Né? Por muitas vezes a gente, nenhum de nós sabe, né, praticar esse amor na sua plenitude como Jesus praticou. Então, o que a gente tem que fazer, que eu sempre tento, né, fazer, é forçar esse sentimento, né? A partir do momento que você começa a queimar, né, fazer aquele negócio, mesmo que seja uma difícil para você sair ali da sua zona de conforto para praticar caridade, muitas vezes você tem uma certa preguiça, uma certa, né, aversão àquilo, mas depois que a gente faz, a gente vê quão gostoso é, né, você ajudar o próximo, ajudar alguém que muitas vezes, a maioria das vezes, não vai nem poder ajudar você de outra forma, retribuir o que você fez à pessoa, à sociedade, né? Então, a caridade acho que é isso, né, Oswaldo? Isso que fala aqui, né? Que você não pode ter segundas intenções e diversas coisas que fala aqui nessa passagem aqui. É interessante que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, né? Ele fala, fora da caridade não há salvação. No item 6 do Evangelho, ele tem a necessidade da caridade segundo São Paulo. E a gente sempre fala, né, daquela música do Legião Urbana, né? E ele que foi feito em cima dessa passagem, e é mais ou menos o que está falando no Gota de Paz de hoje. Ele diz assim, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver lá não, na Bíblia a gente vai encontrar amor. Aqui o Espiritismo foi colocado como caridade, né? Porque é o amor além daquele amor que a gente conhece. Então ela diz, se eu não tiver caridade, eu sou apenas como um metal que soa, um sino que tine, e ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, que tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver de caridade, tudo isso de nada me servirá. Aí ele diz, né? A caridade é paciente,
é doce, é benigna. Caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Aí ele fala assim, aí sobram, né, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístolas aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Ele explica, né? E Paulo foi uma pessoa que vem depois da morte de Jesus, e ele foi conhecido como o apóstolo da caridade, né? Foi a pessoa que, na verdade, trouxe os ensinamentos de Jesus principalmente para o Ocidente. E ele vai aprender isso, né? Bem depois da saída de Jesus na Terra. Quando a gente fala em caridade, né? E aqui eu falei, essa passagem na Bíblia nós vamos encontrar o amor, e os Espíritos pediram para que se substituísse a palavra amor nessa passagem por caridade, porque eles entendem, né, que amor nosso, ele é confundido, né? E caridade não é para ser confundido, é aquele amor que vai além daquele amor que a gente conhece, né? Então ele vê aqui, quem tem amor de verdade, ou quem pratica caridade, ele diz assim, não vê defeitos, não comete injustiça, esquece dele para fazer bem aos outros. É aquela pessoa que cumpre, vamos dizer assim, todos esses ensinamentos que a gente estuda no Evangelho, né? Esses ensinamentos para nos tornarmos melhores. Quando você entende a caridade, é quando você começa a fazer isso. Por isso que ele fala assim, muitas pessoas falam, eu amo, eu ajudo, eu faço caridade. A gente faz um pouquinho de caridade, sim. Eu achei bacana o que você falou, né? Eu até coloquei aqui. Ela precisa ser forçada, né? Acho que mais ou menos o que se falou. Eu falo assim, ela tem que ser treinada, né? Na verdade, a gente não nasceu, a gente não aprendeu a fazer caridade. A gente está querendo ser caridoso. A gente está querendo ser um seguidor de Jesus. E a gente percebe, e a gente sabe, né? A gente está aqui há tanto tempo estudando, a gente já frequenta, a gente já conhece o Evangelho, a gente fala assim, o quão é difícil você implantar isso, né? Colocar isso na vida. Por quê? Porque ninguém faz. Porque a maioria das pessoas não fazem. A gente se lembra em alguns pedaços do dia que a gente deve fazer isso. A hora que a gente está aqui na live, a gente lembra de tudo isso. Né? A hora que a gente precisa e vai atrás de buscar alguma coisa com Deus, a gente começa a lembrar o que a gente precisa fazer. Porém, a gente falou assim, algumas pessoas falam, se ela for forçada, né? Será que a gente não perde o mérito? A gente fala assim, não perde, porque a gente tem que começar, como você falou, né? A gente tem que treinar ela para começar a fazer, porque a gente não treinou, a gente não aprendeu sabendo fazer isso. A gente fala em caridade hoje porque a gente é cristão e a gente ouviu de Jesus, a gente ouviu na igreja, a gente ouviu na religião da gente que precisa fazer isso. Não significa que a gente saiba fazer. A gente entende que precisa fazer. A gente sabe que há uma necessidade de fazer, mas que ela vai ter que ser treinada e vai levar muitas e muitas vidas para a gente, como a gente diz, nos tornarmos iguais a esses seres que já fazem a caridade, que nasceram fazendo. Mas ninguém aprendeu sozinho fazendo. Todos os seres que chegaram a que a gente pode dizer, a essa perfeição que é permitida aos espíritos, quem chegou na perfeição um dia, como você falou, ela teve que forçar fazer caridade, ele teve que treinar, ele teve que começar a fazer. E a gente vai passando por N coisas, por uma quantidade de situações que um dia a gente vai fazer essa caridade de forma natural. Então, assim, para algo se tornar natural, ele tem que ser repetido
uma quantidade de vezes, até você se habituar. Então a gente percebe e sabe que a gente precisa repetir, a gente precisa treinar. E a gente fala assim, o que que é reencarnação? Reencarnação é a gente voltar à Terra, sabendo que fez algumas coisas certas, sabendo que fez um monte de coisa errada, mas que precisa repetir as coisas certas e não fazer mais as coisas erradas. Quando a gente aprender isso, quando a gente entender que fazer o bem é a única coisa que interessa, que tudo isso que a gente faz, essas, né, o nervosismo, a irritação, a mágoa, todos os vícios que a gente tem, as coisas erradas que a gente faz, ele vai ter que sair da gente. Porque por mais que ainda algumas coisas sejam naturais para a gente sabe que não é normal, que não deve ser normal. Atitudes que as pessoas têm nos dias, no seus dia a dia, né? A gente vai perceber que incomoda a gente. A gente sabe quando uma coisa é errada, a gente sabe como alguma coisa não pode ser feita, a gente sabe que a gente devia ajudar mais do que a gente ajuda. Às vezes a gente tá bravo com a vida, eu não vou fazer mais nada, eu não quero saber mais disso ou daquilo, e a gente sempre fala, né? E passa um dia, 2 dias, e a gente já tá lá de novo, ai, né? Perdão, não era isso que eu queria, mas e volta de novo, né? Já vê uma coisa diferente, já se comove com uma coisa, já sabe que, né? Vai chegando o frio agora, quantas pessoas vão estar na rua, né? Você já vê no jornal, campanha de agasalho, ou seja, algo precisa ser feito. E se alguém não falar, se alguém não forçar, né, a gente acaba não fazendo. A gente vai deixando, a gente vai adiando, né? A gente está aqui toda segunda-feira, a gente fala de caridade toda segunda-feira. Né? Sempre sai um tema ali que se remete à caridade. E passa uma semana, a gente está aqui de novo, né? A gente fala assim, o que a gente fez nessa última semana? A vida passou, a semana passou e a gente não percebeu, né? Mas lá no fundo, lá dentro da gente, tem isso, né? Eu preciso fazer, há necessidade de fazer, eu preciso mudar isso. Vamos para a caridade. Quando surge a palavra caridade, ela bate lá dentro da gente e fala: nossa, isso aí, quando será que eu vou de verdade fazer? Né? Eu preciso fazer. Né? A caridade ela toca um sininho dentro da gente. E a gente vai ver que ela só é falada, Jesus não falou da palavra caridade, né? Jesus ensinou amor. A palavra caridade, através de uma coisa ou outra feita, ela surgiu, né, como algo, né? Até eles falam que aquela prece de Caritas foi um espírito que viveu na França, que passou por situações e que numa outra encarnação, ou ela quando o espírito veio e passou essa prece que fala Caritas, né? Que é um espírito que depois foi apelidado de Caritas. Então ele fala assim, Jesus ensinou amor, que o amor ensinado por Jesus, colocado à frente de tudo, ele é a caridade. Porque a gente sempre falou, o amor que a gente tem, ele ainda é egoísta. O amor que a gente tem ainda é interesseiro. E o que a gente ouve, principalmente nas palavras aí do Gotas de Paz, e nesse texto que eu li aqui, que é de Paulo, o que ele fala, né? Ele fala que a gente precisa, que a caridade é benigna, que ela não é invejosa, que ela não pensa mal, que ela está sempre disposta, ela está sempre solícita. Ou seja, é aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos e que nos cobra em algum momento da nossa consciência. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou sendo, né, faz tanta coisa, parece que falta alguma coisa, você falou uma vez, né? Não faço a caridade que eu devia fazer, parece que está faltando alguma coisa na minha vida, eu preciso fazer mais além do que eu faço. Ou seja, nossa consciência nos cobra disso, né? De que nós não somos ainda o que nós devemos ser, mas a gente já tem a consciência de que o que nós somos ainda não está bom. E o que a gente precisa? A gente precisa treinar, né? A gente precisa treinar para fazer a caridade, a gente precisa treinar para fazer o bem, a gente precisa treinar porque a gente não é ruim, a gente não é maldoso, mas a gente não é perfeito, a gente tem defeitos e esses defeitos precisam, né, sair e começar as virtudes, a gente precisa treinar mais, a gente precisa focar mais nessa caridade, né? Então sempre o textinho vem e nos mostra, né? Olha o que você tem que fazer, olha o que você está fazendo. Eu sempre, quando eu fazia as palestras, eu sempre, por exemplo,
da atividade física, né? Quando você é recomendado fazer atividade física, uma dieta, é muito difícil você começar a fazer, né? Mas aí o médico te liga. Aí o que que você faz? Você tem que insistir, né? E na psicologia fala que você tem que insistir entre 3 a 5 meses até aquilo virar hábito. A partir do momento que aquilo vira hábito, te dá o prazer, né, no retorno daquilo. E você, praticamente, as pessoas que insistem nesses 3 a 5 meses, fazendo mesmo forçado, elas acabam acostumando e acabam não deixando mais aquele hábito de lado. Então, eu acho que mais ou menos é assim também a caridade. Se você se habituar a forçar ela no início, né, com o tempo você vai estar sendo uma pessoa caridosa sem forçar, né, parecendo que você nem está fazendo nada de especial. E aquilo vai ser seu, vai ser uma conquista adquirida, né, vai ser uma evolução espiritual que você conquistou, né. Outro exemplo que eu sempre dou também, né, por vezes, né, algumas evoluções a gente já consegue constatar que a gente fez, né, ao longo das encarnações. Por exemplo, né, eu sempre dou esse exemplo, né, roubar, né, se eu achar uma carteira no meu comércio lá, e cheio com dinheiro e tem um documento da pessoa, eu sei quem é a pessoa e consigo ligar para a pessoa, sem, sem problema nenhum, eu vou entrar em contato com a pessoa, vou ligar e devolverei, né, a carteira com dinheiro e tudo. Ou seja, não ficarei com aquele dinheiro que não é meu para outra pessoa, da outra pessoa. Então, isso aqui é uma conquista que eu já consegui. Mas quantas vezes em outras encarnações eu já não fiquei com algo assim que não era meu e por vezes, né? Então, ao longo das encarnações eu fui treinando isso e tenho essa conquista nessa encarnação e é uma coisa, para mim é normal isso, não é forçado, né? Agora, a caridade é a mesma coisa, né? A gente tem que forçar ela e com o tempo a gente vai se tornar uma boa pessoa sem a gente... E que nem você falou, né? Cada vez a gente acha que pode fazer mais e realmente a gente pode fazer mais. A gente pode fazer mais dentro da casa, a gente pode fazer mais no trabalho, a gente pode fazer mais pela rua, né? Dando bom dia, dando melhorando mesmo com a pessoa, né? Então, esse sentimento de a gente poder fazer mais é importante, porque cada vez a gente não vai estagnar nunca, né? Até o último dia da nossa encarnação, a gente vai poder conseguir fazer o bem, né, nesse planeta. Você falou, acho que assim, eu sempre falo assim, a gente não é 100% ruim e a gente não é 100% bom, Né? né? A gente está caminhando para ser mais bom do que mal. Mas como você falou, a gente ainda tem defeitos, a gente tem ainda hábitos que foram adquiridos ao longo do tempo. Porém, a maldade, né? A gente fala assim, a maldade a gente não tem. A gente não tem a bondade exercida com mais frequência, né? Porque eles falam assim, o que é maldade? O mal, na verdade, é a ausência do bem. Então as pessoas falam assim, as pessoas são más, elas não são. Elas só não sabem fazer o bem. A diferença está aí. Aí, né? Então, algumas pessoas dizem, né? Quando chegar no mundo espiritual, o que, é que eles vão perguntar? Você fez o mal? E a pessoa vai falar, eu não fiz o mal. E aí eles vão perguntar, e o bem? Você fez? Aí que vai estar a diferença, né? Então, na verdade, quando a gente não faz o bem prevalecer ou aparecer, a gente acaba se tornando mal. Não a pessoa má que faz, né, maldades, que vai, né, criar problemas. Só que a gente não exerce o bem de uma forma maior. Mas como você falou, a gente já tem indícios, resquícios para poder fazer isso. Só que a gente fala assim, são duas coisas, né? A vida material, o não conhecimento do bem e a vida material. Por isso que eu falei, às vezes a gente está tão atribulado em coisas que a gente entra na nossa vida dia a dia que a gente esquece de colocar algumas coisinhas para fazer, né? Então, às vezes a gente acorda e se enfia na vida, né? Entra na vida material e vai embora. Embalado, né? Parece que deu corda de manhã e vai até o final do dia. E no meio de tudo isso, que você vai perceber, puta, eu podia ter feito isso, eu poderia ter arrumado um tempinho para fazer tal coisa, mas passou, né? Daí você fala assim, amanhã de novo. E aí a gente acorda amanhã de novo e tá de novo ali
atribulado, pensando nas coisas materiais, no que eu preciso fazer no meu dia, e passou mais um dia. Falou assim, a gente fez maldade? Não. A gente atrapalhou a vida de alguma pessoa? Não. Mas também não arrumou um tempinho, né, para exercer alguma coisa, né, um ato de bondade. Como você falou, se a gente encontrar uma carteira, dinheiro, já não fica com ela, já quer devolver, né? Já é um avanço, né? Mas né? também a gente não procura um outro ato para a gente fazer. Então, ele falou assim, a gente está no caminho. A gente só não pode perder isso, né? Ou deixar a vida material ficar à frente de tudo isso, a ponto da gente não conseguir fazer esses atos, né, de caridade, ou seja, buscar a caridade ou forçar a caridade. Porque a gente, na verdade, a gente fica esperando que as pessoas apareçam na vida da gente para que daí aconteça a caridade, né? E eles falam que essas pessoas que já fazem caridade, elas vão atrás de onde elas podem fazer a caridade. Então, falando assim, a diferença de nós, seres normais ainda, para os seres que estão melhores, é, na verdade, habituar a fazer mais coisas. Mas fala assim, estamos no caminho, como diz, e a cada evangelho a gente vai crescendo um pouquinho. Sim. Vamos dar início com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje é dia da pergunta do seguidor. Sim. O seguidor aqui, semana passada, ele ficou com uma dúvida sobre o outra de passe, né? Pediu uma elucidação melhor. Eu vou ler aqui o que ele perguntou. Como eliminar tudo isso, a mágoa, ressentimento que nos faz mal para não gerar cortisol na gente, né? Que é o hormônio do estresse. O que eu e todos estamos ouvindo podemos fazer para não nos fazer mal, né? Se a gente está ouvindo coisas ruins, né? Como que a gente pode fazer para não fazer mal para a gente isso? Ela comenta aqui que ele é novo no entendimento da doutrina. A gente falou, né, na semana passada, o Gotas de Paz, né? Deixa eu ver, acho que até tenho ele aqui anotadinho, que a gente mágoa, sentimentos ruins, não deixar esses sentimentos ficarem em nós, perdão, que isso emperra a vida, corrói o que temos de melhor, orai e vigiai, paz e amor, harmonia, não deixar esse sentimento dominar. Ele diz, você que falou, né? Você citou o hormônio, né? Hormônio do estresse, né? Cortisol. É o hormônio do estresse. Então ele fala assim, como que eu posso eliminar, né? Ou não deixar que esses sentimentos dominem, né? Mágoa, raiva, ressentimento, tristeza. Na verdade, a gente falou, né? Falou bastante coisa na própria live relacionada à mágoa.
E aí a gente vem, hoje inicia com outro Gotas de Paz Caridade, que ele praticamente fala a mesma coisa. Nós, como seres em evolução, né? Falou, a gente já evoluiu bastante e a gente sabe que mesmo evoluindo bastante, a gente tem muita coisa para evoluir. A ideia do espiritismo, e até interessante, quando a gente fala a ideia do espiritismo é a ideia de Jesus. Eu tento sempre falar e tenho, né, até sempre brinquei que o evangelho para mim ele é o manual de instrução da gente, né? A gente fala assim, pega um Gotas de Paz que tinha aí, sei lá, 10 palavras aí, e ele dá um ensinamento, né? A gente fala aí por quase 20 minutos sobre isso. O de semana passada ele falou da mágoa. E a gente vai percebendo, e a gente falou, que isso nos faz mal, né? Quando você fala que envenena o corpo, acho que a ideia que foi falado, né? O cortisol joga praticamente. Você usa um termo, né? É como a gente querer. É, você tomar veneno a vida toda esperando que o outro morra, né? Sim. Então, na verdade, então eu acho que essas palavras já demonstram bem, bem claro o que é isso. Quando eu estou com sentimentos ruins dentro de mim, eu quero envenenar o outro, né? Eu, eu quero, vamos dizer, eu vou pôr aqui entre aspas, a gente quer que o outro morra, né? É, Só que quem vai morrendo somos nós. Porque quem está se envenenando somos nós. Então eles falam, quando eu estou em estresse, significa que a minha vida não está equilibrada. Quando eu estou em estresse, significa que eu estou com raiva, que eu estou nervoso, que eu estou. Não estão acontecendo as coisas na minha vida. E significa que a minha vida não está dando certo. E quanto mais eu fico nisso, mais dá errado na minha vida. Né? Então a gente vai perceber que a ciência está estudando isso, e você falou isso, né? Quando a gente fala do cortisol, quando a gente fala desse hormônio, é uma reação química que o nosso cérebro está tendo com as coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia. Né? Eu estou, como você falou, eu posso às vezes ir na academia, eu posso às vezes estar me alimentando super bem, né? Tomando sol, porém os meus pensamentos estão me envenenando. Quer dizer, tudo aquilo que eu estou fazendo que aparentemente trariam benefícios para o meu organismo, com as minhas atitudes diárias com relação aos outros, porque sempre vai ser, na maioria das vezes, com relação aos outros, eu estou me envenenando. E aí você fala assim, ai, a vida não dá certo, o meu corpo parece que vive doente, mas eu estou fazendo uma alimentação correta, eu estou indo no médico, eu estou tomando remédio, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas parece que não está acontecendo. Por quê? Porque o nosso pensamento, né, as coisas que a gente brincou, e eu falei de novo na semana passada da lata de lixo, né? Nós fazemos do nosso organismo uma lata de lixo. Às vezes não consumindo alimentos ruins, mas consumindo, né, notícias ruins, pensamentos ruins, modo de pensar ruins que fazem mal para o nosso organismo. Então, quando a gente estuda o Evangelho, e a gente tem feito isso, a ideia do Evangelho é eu aprender alguma coisa para aplicar no meu dia a dia. Como eu falei ainda há pouco no Gotas de Paz de hoje, a gente acorda todo dia e mergulha na vida material e esquece de um monte de coisa. Às vezes a gente lê um conteúdo bom numa revista, num livro, mas quando a gente está mergulhado na vida, a gente não tem tempo de lembrar daquilo. Na hora que você está lá no trabalho, com as coisas acontecendo, né, o estresse ali no nível alto, eu esqueço de tudo aquilo que eu falei no Evangelho, eu esqueço tudo aquilo que eu li no livro, aquilo que eu assisti numa palestra, porque eu não dou tempo ou não dou oportunidade para aquilo entrar na minha vida. Quando eu estou de boa, como você mesmo falou, né? Quando está tudo certo, está tudo calminho, a gente lembra de tudo isso. Quando que a gente precisa lembrar? Quando as coisas estão dando errado. Né? Porque às vezes a gente fala, a gente precisa anotar essas coisas
Para a hora que acontecesse, fala assim, peraí, eu não vou reagir ainda. Deixa eu ver aqui, o que é para eu fazer? Ah, vou respirar. O que é para eu fazer? Aquilo que a pessoa falou para mim, com vontade ou não de me ofender, eu não posso reagir já bravo. Eu não vou. Eu falei semana passada, né, que às vezes a gente fica relembrando o passado para sofrer, ou se fazendo de vítima, ou querendo ter inimigos, né? Parece que a gente torce para ter inimigos. Né? Porque a pessoa, porque não sei quem, se viu, a pessoa olhou torto para mim, a pessoa olha torto para mim, né? Eu vi hoje isso, né? Será que a pessoa olhou torto para mim ou sou eu que enxergo as pessoas olhando torto? E às vezes a gente fala, para, mas será que não é isso mesmo? Será que o defeito às vezes estão nos outros ou estão em mim? Então a gente é louco para se fazer de vítima ou para colocar inimigos na nossa vida. E aí, né, nesse caso, como eliminar tudo isso que nos faz mal? Né? Como não gerar cortisol ou hormônio do estresse? Não se estressando. Né? E como que eu não vou me estressar? Não valorizar as coisas que acontecem como a pessoa fazendo algo diretamente para mim. Não ser o centro das atenções, né? Não ser o centro do universo. Tudo que acontece no mundo é contra mim. Você ouviu o que a pessoa falou? A pessoa fala, não ouvi. Não, você não ouviu o que a pessoa falou? Você fala, não, ela falou diretamente para mim aquilo. Eu falei, mas eu não ouvi. Ah, ela deu um cutucãozinho, ela fez uma brincadeirinha que era para mim, era para me cutucar. Mas o que acontece? Eu estou esperando o cutucão. Eu fico olhando as pessoas se elas não estão querendo me atacar ou falar qualquer coisa. Tem um pouco de orgulho, tem um pouco de egoísmo, tem vitimismo. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso não dar tanta importância para as coisas que me acontecem. Né? A gente tem falado N vezes. Né? Quando chegou a pergunta, eu fui olhar um pouco sobre o cortisol e perguntei, né, buscando em pesquisa, o que a ciência diz. Estudo, a gente vai, futuramente a gente pega um dia para ver isso, mas tem um estudo numa universidade americana que ele fez um estudo sobre o perdão. A mesma forma que Jesus fala do perdão, a ciência também fala. Né? Então tem lá, até tem umas siglas de um nome lá que ele fez como uma sigla. Cada letra quer dizer alguma coisa. Mas a primeira coisa que se fala, e ali no texto que eu estava vendo, né, são 2 ou 3 pesquisadores que são psiquiatras, psicólogos, estudando o perdão. Né? O que eles falam? Que a primeira coisa que a gente fala, e aí é egoísmo, aí é orgulho, um pouquinho ainda de não evolução, a pessoa não perdoa a outra pessoa, não porque ele não quer perdoar a outra pessoa. Porque ele tem medo que a pessoa que aparentemente causou alguma coisa a ele saia beneficiada em cima disso. Então não dou perdão fazendo mal para mim, porque eu não quero que a pessoa tenha algo de bom da minha parte. Ah, se eu perdoar, eu estou deixando ela entender que ela pode fazer o que quiser. E como é que fica a pessoa se eu der o perdão para ela? Ela sai beneficiada? Ou seja, dentro disso tem uma vingança nossa. A pessoa que fez mal para mim não pode ficar bem. Por isso eu não dou o perdão. E aí a ciência vem, e Jesus também, eu falo, né? Às vezes as pessoas acham assim, Jesus quer que a gente perdoe, beneficiando
infrator, né, vamos dizer assim. E ele não falou nada disso. Quando você vai tentar entender o que Jesus quis dizer com o perdão, ele está querendo dizer que eu tenho que me livrar desse fardo. Sou eu que tenho que tirar de dentro de mim algo que está fazendo mal para mim, não está fazendo mal para outra pessoa. Porque talvez se estivesse fazendo mal para outra pessoa, eu estaria bem. Eu só não estou bem porque eu entendo que se eu mostrar que estou bem, a outra pessoa vai falar, tá vendo? Eu fiz o que fiz e a pessoa está lá. Então eu tenho que mostrar que eu não estou bem para que as pessoas, a gente falou na semana passada, que as pessoas à minha volta entendam que a maldosa é a pessoa. Para ver se elas começam a entender que eu fui a prejudicada. E aí a gente se sente prejudicado e fica prejudicado para que os outros vejam. Para que eu seja o coitadinho da história. Né? E aí o que acontece? Aí eu estou gerando aí veneno para o meu organismo, estou passando mal, não estou vivendo, e a pessoa, e o pior que para muitas pessoas, e a gente já falou isso, as pessoas que aparentemente criaram um problema com uma pessoa, elas não estão lá remoendo isso todo dia. Elas às vezes nem perceberam o que fizeram. Elas não estão lembrando mais e estão vivendo. E a pessoa, né, que se sentiu aí prejudicada, continua lembrando todo dia, sofrendo todo dia, se envenenando todo dia. E a pessoa que causou nem sabe que causou ou está vivendo. Então o que Jesus diz e que a ciência diz é: você não vai perdoar o outro para dar, né, liberdade para outra pessoa. Você vai se perdoar, você vai tirar de você o sentimento que está fazendo mal, que está te prejudicando. Né? Porque assim, quando a gente ouve, né, você está se envenenando, a gente tenta de tudo para não comer alimentos ruins, né? Que isso, que aquilo, que às vezes, né, quando a gente percebe que algum alimento faz mal, eu não posso comer isso. Tá, mas e o seu pensamento? E o seu sentimento? Como é que você está vivendo todo dia com essas coisas do passado, com mágoa, raiva, ressentimento? Lembrando coisas, como você falou, que às vezes aconteceram há 40, há 50 anos, e elas ficam montando as historinhas, né, na mente, as pessoas que sofrem por causa disso. Então, na verdade, assim, o que mais a gente ouve é: o perdão liberta. Liberta quem? Eu. Porque quem está preso no passado sou eu. Quem está preso naquilo que, né, que esse sentimento está gerando sou eu. Por isso que ele fala assim, né? A gente toma veneno esperando que o outro morra. Quer dizer, nossa, se a gente gravar essa frase e colocar, quer dizer, opa, peraí, eu estou tomando veneno aqui. Estou me envenenando esperando que o outro morra. Deixa o outro para lá. Vou viver. Né? Daí a gente precisa do quê? A gente precisa de estudo do Evangelho. A gente precisa de atividade física. A gente precisa de colocar na mente coisas boas. Né? A gente não pode ficar ouvindo fofoca, a gente não pode ficar assistindo programas que trazem esse conteúdo. Se cercar, a gente não consegue 100% do dia, mas quem falou assim, eu não preciso estar no meio de pessoas que estão fazendo fofoca toda hora. Ou quando uma fofoca, ou assuntos que não fazem bem. Então, muda a conversa, saio da conversa, né? Eu trabalho com uma pessoa que quando começa um assunto, a pessoa começa a encher o saco dela, fala, pera um pouquinho, alô? Não tocou o telefone nada, mas ela disfarça que alguém está ligando e sai da conversa. Né? Então ele fala assim, eu não preciso ficar me alimentando de certas coisas, né? De pessoas que ficam só falando mal. Eu não preciso alimentar o mal que as outras pessoas estão fazendo ou falando. Eu não preciso, né? Eu falei outro dia, é uma das ideias de Jesus, é não se sentir o centro das atenções, que todos os olhares ou todas as coisas faladas são para mim.
Agora, se forem, eu preciso ter o discernimento. Então, né, uma das coisas que são faladas, para que eu posso fazer para isso não acontecer? Eu tenho que me conhecer. As pessoas falam coisas, eu fico mexido, eu valorizo essas coisas, eu dou esse valor todo, eu preciso mudar isso. Né? Eu não posso ser, né, tudo que se falam chega para mim, e aí eu fico mal. Eu sempre falo assim, né? Se a pessoa te xinga, existem duas possibilidades. Ou a pessoa está falando a verdade, ou a pessoa está falando uma mentira. Então, se você se autoconhecer, se ela estiver falando realmente a verdade, vamos procurar mudar. Se ela estiver falando a mentira, você sabe quem que é, o que é você, quem é você, então, qualquer forma, você não teria que brigar com a pessoa, né? É, isso vai do seu autoconhecimento, né? E assim por diante. Agora, as pessoas não, as pessoas muitas vezes você fala mal da pessoa e a pessoa acha que aquilo vai te difamar e vai pôr em dúvida o que realmente você é ou não. Não, se você já tivesse seguro do que realmente é, você não precisa se explicar para ninguém, né? Então é bem isso aí. Não, é o que você falou. A gente falou, a gente tem escolha, né? O poder da escolha é nosso. Eu posso acordar e falar assim, hoje eu vou ter um excelente dia, escolher ter um dia maravilhoso. Ou eu posso escolher ter um dia mau. A escolha é minha. Às vezes a gente não tem, né, botãozinho de desliga, né, de, eu vou desligar essa mágoa aqui, eu vou desligar o que aconteceu. Sim, às vezes afeta a gente alguma coisa. O que eu não posso é valorizar e ficar sofrendo todo dia. Como você falou, a pessoa pode falar uma coisa e ser verdade, a pessoa pode falar uma coisa e não ser verdade. Quando eu estou bem, as pessoas usam o termo, né? Quando eu estou bem resolvido, ou quando eu sei quem eu sou, eu faço isso. Nossa, o que a pessoa falou não é legal, né? E acho que eu fiz isso mesmo, né? Putz, eu fiz, eu não devia ter feito. Eu vou mudar isso. Ou, peraí, a pessoa falou uma coisa pra mim que não é verdade. Eu não tenho que provar pra ela que isso é verdade ou não é verdade. O que eu não posso é me afetar com aquilo. Eu não sou isso, por que eu vou sofrer por isso? Né? Então a escolha é minha, de guardar esse sentimento ou não, né? Deixar ir. Eu tenho que fazer essa escolha. Esse poder é meu. Como a gente falou na semana passada, eu não posso dar poder para outra pessoa. Da pessoa falar algo para mim e você ficar falando, nossa, você viu o que ela falou? Nossa, ela falou que eu sou ruim. Nossa, ela falou que eu sou maldosa. Nossa, agora, é verdade ou não é verdade o que se falou? É verdade. Mude, melhore, não carregue isso. Não, o que a pessoa falou não é verdade, eu não sou assim. Então vai sofrer por quê? Se você não é. Né? Então a gente precisa tomar um pouco, do que eu já falei em algumas vezes, né? A gente tem falado nas aulas do Evangelho, eu tenho que tomar a rédea da minha vida. A pessoa não pode ter poder de falar coisas e eu carregar como sentimento. Né? Deixar isso ser o centro da atenção. A vida inteira eu vou estar lembrando disso e sofrendo. Então ele fala assim, tem perdão para os outros e tem perdão para nós mesmos. Tem coisas que eu fiz que eu me arrependo, vamos dizer assim. Eu tenho que me perdoar. Tem coisas que as pessoas fizeram e que machucaram ou marcaram. Eu vou carregar isso até quando? Já se passou quanto tempo de tudo isso? Por que eu estou lembrando disso de novo? O que isso está acrescentando na minha vida? A gente tem que analisar. As coisas que eu faço estão acrescentando o quê na minha vida? As atitudes que eu estou tendo estão acrescentando, estão me fazendo melhores? Isso está me fazendo melhor? Quer dizer, a gente precisa, como você falou, a gente precisa. Algumas pessoas vão, né, em psicólogo para eles às vezes junto com a gente achar onde está o problema. Mas se a gente conseguisse, como você falou, fazer uma análise de nós mesmos, né? Saber quem eu sou, como que eu ajo, eu sou irritado, não posso ser irritado desse jeito, eu explodo muito fácil, eu não posso fazer isso. A pessoa fala, eu já quero devolver, eu já quero me vingar. Quer dizer, a gente consegue dar uma olhada nisso, no que a gente é. Ou
as pessoas vão dizer para nós o que nós somos. Se for verdade, mudo, se não for verdade, não dou bola, né? Então é mais ou menos dentro disso, né? Eu preciso olhar, entender quais são os meus sentimentos, por que que eu estou alimentando esse sentimento. Se não me faz bem, por que que eu vou continuar com esse sentimento? Por que que eu vou valorizar o que pessoas falam, né? Escolher o que eu quero para minha vida, tipo de livros que eu vou ler, de filmes que eu vou assistir, de coisas que eu vou ouvir. E algumas pessoas a gente não pode tirar da vida da gente. Mas a gente tem que entender por que que as pessoas falam certas coisas e por que que eu valorizo. Eu acredito que esteja bem dentro disso. né? Sem contar que a gente não vai agradar todo mundo, né? Então, sei lá, alguém chega e fala assim, Oswaldo, eu acho você metido, né? Você vai fazer uma introspecção, você perguntar para você mesmo, será que sou isso? Então eu falei, vou procurar melhorar. Não, a pessoa deve estar equivocada, a pessoa deve estar olhando um corte da minha vida que eu não estou vendo a minha vida como um todo. E você deixa para lá, né? Agora tem as pessoas que já não, né? Aí fica aquela mágoa, fica guardando aquele negócio dentro dela e só vai gerar, gerar coisa ruim para ela mesma, né? Não vai dar nada de bom. Então, que as pessoas consigam, né, quem fez, não valorizar, como diz, se analisar, reforma íntima, pensamentos bons, se analisar por que está tendo pensamento e se desligando um pouco, evangelho, leitura, exercícios, meditação, tudo isso ajuda. Sim, isso aí. Vamos encerrar então, acho que ninguém pediu. Hoje, aparentemente, não tem nada. Não. Vamos lá. Não. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esses momentos, por esse estudo. Tudo que nessa noite nós tivemos a oportunidade de aprender e que nós possamos colocar em prática a partir de agora, tudo isso em nossa vida, fazendo de cada dia da nossa vida um dia melhor, né? Aprendendo a não valorizar as coisas ruins, aprendendo a valorizar as coisas boas, escolhendo pensamentos, né? Analisando os sentimentos e evoluindo e melhorando a cada dia, agradecendo essas correntes espirituais que vêm nos auxiliar, que vêm nos ajudar, essas correntes passistas, as correntes médicas que possam dar um passo espiritual a cada um participante dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual e colocando sobre a água que cada um disponibiliza o remédio para a necessidade de cada um nesse passe também, tirando as energias ruins, colocando em nós pensamentos, coisas boas e que nós possamos absorver tudo isso e fazer com que isso circule no nosso organismo, mantendo em nós só o que é bom e melhorando a cada dia o nosso pensamento, o nosso sentimento, pedindo todos os dias o auxílio do nosso anjo da guarda, desses seres que nos auxiliam, para que a gente possa, a cada dia, ser um pouquinho melhor, evoluir mais, pedindo essas correntes espirituais que possam auxiliar também aqueles seres que não estiveram presentes na nossa live e que através do nosso pensamento nós possamos fazer chegar também esses bons pensamentos, esses sentimentos, essas energias boas a todos aqueles e que eles possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e que seja permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o nosso momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga,
hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Isso aí. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Deus nos fique com todos. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Uma grande semana a todos. Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que assim seja. Que seja. Até Assim seja. mais. Obrigado.